Hello, muito bem-vinda a mais uma aula pelo Inglês 365, que é o seu curso de inglês 100% gratuito. Meu nome é André e nessa aula nós daremos continuidade na aula sobre hotel. Nós estamos fazendo uma sequência com texto sobre hotel, que é um tema muito relevante, todo aluno sempre pergunta sobre, afinal de contas, é importante quando você chegar em um hotel você conseguir se comunicar. Na primeira aula, nós fizemos a leitura, na primeira aula dessa sequência, fizemos a leitura desse texto, nós tivemos uma aula de leitura. Na segunda aula, nós falamos sobre vocabulário. A aula de hoje é sobre gramática aplicada. Aquela aula de estrutura e gramática, mas de uma forma bem prática, aplicada, e que você consiga usar de fato, que não seja aquela gramática misteriosa que ninguém consegue usar. Nós daremos sequência na aula de escuta, pronúncia, e na última aula de fala. Hoje nós falaremos sobre essa estrutura de forma bem aplicada. Então vamos juntos para os próximos 10, 15 minutos de aula, onde nós iremos explorar esse conteúdo. Eu gostaria de brevemente agradecer o patrocinador dessa semana, Zeb, uma marca de camisas 100% algodão, de altíssima qualidade, que inclusive é que eu uso todos os dias. So let's go! Agora você já pode ver a minha tela e nós iremos agora Notion. Vamos lá, peraí que aqui sumiu a minha tela. Creio eu que vocês estejam conseguindo ver a minha tela. Tomara, né? Talvez ainda não. Ainda não, né? Aí. Vou ter que cancelar. Aí, vocês estão vendo minha tela. Muito bom. Então, vamos lá. No plano de hoje, nós iremos fazer uma leitura. Vocês vão ouvir eu lendo esse texto uma vez. Depois nós iremos entender a estrutura. Depois nós iremos fazer uma sugestão de prática com essa gramática que a gente vai aplicar hoje. Lembrando que gramática, quando você pensar em gramática, já é uma introdução bem importante. Quando você pensar em gramática, lembra de legislação na autoescola. Então, se você ainda não dirige, se você ainda não tem idade de dirigir, lembre da teoria da educação física. Ou se você é uma pessoa que já dirige, lembre da autoescola e da legislação. O que é importante a legislação? Super, fundamental. A legislação é muito importante. Só que se você estudar a legislação a sua vida inteira, você não vai saber dirigir. Se você dirigir sem você conseguir se instruir minimamente no trânsito, você vai bater. Mas mesmo depois que você tira a carteira, você não fica lembrando ali do nome de todas as placas. Você não lembra aquelas centenas de placas. Mas você consegue se sair bem no trânsito. E é isso que nós vamos fazer com a gramática. A gramática é uma instrução, uma ferramenta. Por isso que nós chamamos de gramática aplicada. Uma gramática que faz sentido. Então, a gente não vai ficar falando sobre o pretérito, do futuro, do passado. A gente vai explorar, de fato, de forma útil, essa gramática. So, let's go. Vou ler uma vez, você acompanha comigo. E na sequência, nós falaremos sobre a estrutura desse texto tão interessante. Checking in, a guide to hotel vocabulary. Your holiday has begun. But before you can enjoy any time by the pool or on the beach, you will have to check in at your hotel. So be prepared for the questions you hear and those you might want to ask. You've probably booked before arriving, so you begin by telling the staff at reception that you have a reservation. They may ask you to see your ID or perhaps a booking confirmation. That could be the email you got that proves you booked the room. If you have paid part of the total price or a deposit to reserve the room, you might be asked if you would like to pay the balance or pay the rest when you arrive. Some hotels will tell you everything you possibly need to know. But in others, you have to ask the questions.
Of course, many of us begin with, is there a password for the Wi-Fi? Or what time is breakfast? If you have to get up early the next day, you could ask for a wake-up call, which means the reception will call the phone in your room to wake you up. Some guests might like to see if they can get a better room by asking if any upgrades are available. You might have your eye on a room with a sea view or even a suite. And as they say, if you don't ask, you don't get. Então, essa é a nossa primeira escuta aqui dentro do conteúdo do texto. Agora nós vamos começar a explorar de fato os elementos do texto que vão nos ajudar nesse processo. Nós falamos na última aula sobre o check-in. E aí dentro do texto aqui já, do título, uma coisa interessante que nós podemos observar. Fala assim, checking in. Checking in. Olha que legal. A palavra mesmo é check-in. A palavra ela seria check-in, não checking in. Mas quando tem esse ing, olha, checking in. Quando tem esse ing, normalmente a gente costuma associar com a ideia de contínuo. Por exemplo, I'm checking in. De eu estou fazendo check-in, assim, I'm checking in. Então seria check-in, check, C-H-E-C-K-I-N-G, that's correct. I'm checking in. Que seria assim, estou fazendo check-in. Fazendo o check-in, que nós falaríamos em português, né? Então, embora não seja idêntico, mas a gente pode ver aqui, olha, que fazendo, a gente tem esse NDO, fazendo check-in, fazendo o check-in. Só que em inglês, esse check-in, esse ing, ele pode estar falando sim dessa ação contínua, checking in, mas também pode significar infinitivo, principalmente quando vem no começo de um texto. Por exemplo, vou colocar aqui, olha, ing, infinitivo. E o que é infinitivo? Infinitivo é correr, falar, andar, caminhar, que é, em português, essa palavra terminada em R. Quando nós começamos uma frase, normalmente, tipo essa daqui, olha, checking in, nós falaríamos, por exemplo, fazer o check-in. Nós usaríamos esse check-in, esse fazer o check-in. Nós não falaríamos fazendo o check-in, nós falaríamos fazer o check-in. Um exemplo aqui que não tem nada a ver com o contexto, mas vai ajudar a gente a entender esse conceito. Se você quiser falar em inglês assim, olha, ler é muito bom. Ler é muito bom. Você não falaria lendo é muito bom. Você falaria ler é muito bom. Nós falaríamos assim em português. Em inglês também. Só que nesse caso, ao invés de falar read or to read, você falaria reading. Por exemplo, reading is very good. Reading is very good. Teria esse sentido de ler é muito bom. De fato, é uma frase diferente do que nós pensaríamos assim imediatamente, mas funciona assim. Então, o ing pode ser o infinitivo. É a única forma do infinitivo? Não. Tem uma forma que é o to. To antes da palavra. Também pode ser. Vou até colocar aqui, olha. O to antes da ação. Também é. Infinitivo. Muito bom. Muito bom. Deixa eu colocar um exemplo aqui para ficar melhor, né? Nesse segundo com o to, olha. Aqui entre parênteses. I like to read. Então, esse to read, eu gosto de ler.
Gosto de ler. Excelente. I like to read. Eu gosto de ler. Então, ler é muito bom. Reading is very good. Primeiro exemplo aqui de gramática aplicada, então, esse ING tem essas duas colocações. Pode ser o fazendo, andando, correndo, mas também pode ser esse infinitivo. Vou chamar aqui de os dois usos do ING. Deixa eu ver se eu consigo colocar um destaque aqui para melhorar na hora que vocês estiverem passando pelo documento. Aí, olha. Facilita na hora de estudar. E depois fala a guide to hotel vocabulary. Então esse guide, fala ali assim, olha. A guide to hotel vocabulary seria um guia para um vocabulário de hotel. Então esse ele significa esse, olha. Seria uma. Way and seria esse ou uma. Por exemplo, a guide, um guia para esse hotel vocabulary. Muito bom. Eu fiz um negócio aqui que vai complicar a nossa explicação, provavelmente, senão eu vou ter que colocar ele toda hora. Ao invés de fazer isso, eu vou só deixar em negrito com um sublinhado aqui, olha. Vai ajudar a gente mais. Mesma coisa aqui nesse guide. Excelente. E aí fala, your holiday has begun, but before you can enjoy any time by the pool or on the beach, you have to check in at your hotel. Então, your holiday has begun. Se has begun seria de começou. Has begun. O sentido dele seria de começou. Começou. Então, seu feriado começou. Has begun. Essa ideia do has begun aqui é sem especificar o tempo. Então, não está especificando assim, começou ontem, começou semana passada. Não, it has begun. Começou. Your holiday has begun. But before you can enjoy any time by the pool or on the beach, you have to check in at your hotel. Tem algumas coisas aqui que eu gostaria de mencionar. E dessas que eu gostaria de mencionar, eu vou citar duas. Primeiro é esse any. Fala assim, olha, before you can enjoy any time. Seria uma ideia meio de qualquer momento, antes de você poder passar algum tempo, anytime. A palavra any tem um sentido literal, assim, de nenhum. Só que também pode ser de algum qualquer. Então, por exemplo, se a pessoa falar assim, where would you like to eat today? De onde você gostaria de comer hoje? Se a pessoa falar anywhere, assim, qualquer lugar. Não é que ela não quer comer. Não é que ela não quer ir em lugar nenhum. Seria qualquer lugar, tá bom. Anywhere, it's good. Muito bom. E esse é um comentário breve aqui sobre o N. Agora um próximo que costuma gerar até uma dúvida maior dentro dos alunos, dentro do processo da maioria dos alunos, que é o at e o on. Então aqui nós temos os dois, olha, nós temos o on e o at. E nós vamos falar um pouquinho sobre o on e o at nessa explicação. Por que nós vamos falar um pouquinho e nós não vamos explorar todos os detalhes do on e do at? Porque é muito comum a gente passar horas falando sobre todos os detalhes e sobre todas as variações, sendo que a gente nem usa todas as variações. Tem inclusive um princípio super legal, vou explicar para vocês isso aqui, muito importante. Faz toda a diferença no seu processo.
mudar a tela aqui, olha. O princípio que nós aplicamos para conseguir mencionar gramaticalmente o que importa é o princípio de Pareto. Pareto foi um cara que descobriu que 80% dos resultados tende a vir de 20% das ações. Ou seja, se você focar nesses 20%, você vai ter 80% dos resultados da mesma maneira. E os outros 20%? Normalmente eles vêm da menor parte. Então, para contextualizar dentro da questão gramatical, o on e o at, que nós vamos falar agora. Vamos supor que tenham 10 regras sobre o on e o at. 80% dos usos desse on e do at vão vir de 20% dessas regras, de 2 regras dessas 10. As outras 8 regras, ou seja, os outros 80%, vão ser relativos aos outros 20% de resultado. É muito melhor você entender bem os 20% que vai te dar a maioria do resultado do que você tentar entender 100% e tentar absorver tudo, sendo que 80% dessas regras não vão ser tão aplicáveis no dia a dia. Você pode aprender elas com o tempo. Então, por isso que nós vamos sempre abordar o que é mais relevante. Então, 80-20, essa regra de Pareto, vai ser bem útil para a gente. Não só aqui, mas como tem sido útil ao longo de todo o texto. Então, on e at. On, at. Nós vimos aqui, olha, fala assim, olha, on the beach, o exemplo com on é o on. On the beach. E o exemplo que nós tivemos aqui como at, vou clicar esse aqui, foi at your hotel. At your hotel. Seria no seu hotel. E na praia. At the beach. On the beach. Sorry. Então, qual que é a diferença do on e do at? Basicamente, quando a gente pensa assim, o que difere um do outro, né? Os dois estão falando aqui sobre o lugar. Um está falando na praia, o outro está falando no hotel. Mas por que não é on the beach e on the hotel, or at the beach and at the hotel? Essa explicação que a gente vai dar agora é uma explicação bem ampla, que ajuda muito. E a gente vai fazer um esforço para conseguir explicar ela da forma mais didática possível. Aí, aqui faltou a ferramenta de desenhar, mas vou pegar aqui um material super legal que vai ajudar a gente dentro disso. Que é exatamente uma explicação sobre o in, on, at dentro de... Essa imagem que eu estou pegando é de um site que chama Real Grammar. Real Grammar. Vou pegar um outro aqui do Ingvid, que é um outro site, porque a imagem está melhor. Eu ia fazer o desenho dessa imagem aqui, mas, para sorte, suas ferramentas de desenho não estavam disponíveis ali, porque meu desenho não é bom. E assim vai ficar mais fácil de entender. In, on, at. A gente vai especificar agora o on e o at, mas o in entra nessa explicação geral também. Todos os três são usados para falar sobre lugar ou tempo. Você pode falar, por exemplo, in, um ano, on, um horário, at, um horário, on, por exemplo, um dia específico, alguma coisa também relacionada a tempo. E hoje, especificamente, dentro do exemplo, é sobre lugar. A diferença é que, como você pode ver na pirâmide, por que essa explicação é feita por uma pirâmide? Exatamente pela lógica da pirâmide. A pirâmide começa ampla e ela vai especificando.
O in é a base dessa pirâmide, ela é bem larga. Então, muitas coisas, as coisas amplas se encaixam no in. O que seria amplo quando a gente fala de lugar? O universo, o mundo, o país, tudo que é amplo. In Brazil, in the United States, in Canada. Só que também até coisas mais próximas, por exemplo, o país, uma cidade, in. Por exemplo, em que cidade que você está agora? Escreve aí no comentário qual que é a sua cidade. I'm in, o nome da sua cidade, também seria in. O on seria algo mais específico. Normalmente uma rua, uma região, assim, algo mais determinado, mais específico. E o at é algo bem específico, algo que tem um endereço ali fixo. No caso do texto, a gente vê que está on para praia, on the beach. E at é hotel. At é o hotel, ele tem um endereço ali específico. O beach pode variar. Você não tem que estar exatamente no endereço que é the beach. Não. Poderia ser um outro endereço também dentro do que é a praia, né? Não necessariamente é naquela praia X que você está. Então, a explicação. In, bem amplo, on, algo mais específico. Por exemplo, na rua que você mora ou na rua que você está naquele momento. E o endereço, o at, no endereço específico, algo que tem um endereço certo ali, um escritório, at the office, at your hotel, porque o hotel tem um endereço que é do específico ali dentro disso. Muito bom, então vamos ver aqui o que mais que a gente consegue explorar ao longo dessa aula. Então fala, so be prepared for the questions you hear and those you might want to ask. Nós mencionamos ali mais cedo que o que a gente chamou de infinitivo era, por exemplo, perguntar ou algo assim, né? No exemplo, nós tínhamos aqui, olha, want to ask. E de queira perguntar. Então aqui, olha, to ask significa perguntar. Então esse to aqui não tem nada a ver com para, alguma coisa assim, nesse contexto. Seria o perguntar. O to antes do ask transforma o ask em perguntar. You might want to ask. So be prepared for the questions you hear and those you might want to ask. To ask, exatamente desse perguntar. You've probably booked before arriving. Esse you've é a mesma coisa de you have. Esse you have está colocando alguma coisa aqui no passado. Um passado indeterminado. Passado sem tempo. Vou chamar isso aqui de passado indeterminado. Lembrando que indeterminado não é que você não sabe, mas é que não faz importância. Então, por exemplo, you've probably asked or you've probably booked before arriving. Seria de você provavelmente. You've probably booked. Você provavelmente fez essa reserva antes de chegar, before arriving. So you begin by telling the staff at reception that you have a reservation. Então você vai falar ali que você tem essa reserva. Telling the staff at reception that you have a reservation. Reservation. Muito bom. Nós mencionamos ali também o a, sem ser significando um ou uma, literal, né? Nós vimos aqui, olha, a reservation, que seria uma reserva. Uma reserva, mas não é uma reserva, uma numeral. Uma reserva, sem ser o literal, sem ser o número ali. Seu número, mas assim, uma reserva. Alguma reserva sem especificar qual ela seja. Muito bom. Então, you've, e aqui nós vimos de novo o a reservation.
They may ask to see. De novo, olha. To see. To see é o ver. E ele veio depois de outra ação, tá vendo? Outro verbo, olha. Ask to see. Seria pede ou pergunta para ver. They may ask to see your ID. Então, talvez eles peçam para ver. To see. Ver. Muito bom. Então, como nós vimos anteriormente ali, esse to see ou to antes da palavra coloca ela nessa condição de ver, por exemplo. Proves your ID or perhaps booking confirmation. That could be the email you got that proves you booked the room. Muito bom. A sequência diz if you have paid part of the total price or a deposit. Deposit. Um depósito, um pagamento parcial do total que você fará. De novo, olha, a deposit. A palavrinha sozinha, a letra A, você diz a. Mas normalmente dentro de uma frase assim, olha, total price or a deposit, o a, só esse som, a deposit. To reserve the room. You might be asked if you would like to pay. You would like to pay. Olha que legal, olha. To reserve. To reserve. O que era? Reservar. To reserve. Nós vimos ali também, olha. To pay. To pay. Pagar. Então, esse to antes da ação, tá colocando ela nessa condição de infinitivo. Like to pay the balance. To pay the balance. Or pay the rest when you arrive. Some hotels will tell you everything you possibly need to know. But in others, you have to ask the questions. To know. Saber. Possibly need to know. Que você possivelmente precisa saber. Need to know. Você precisa saber. Muito bom. Tem uma separação aqui, olha. Other e another, que foi da última aula. But in others, you have to ask the questions. Então, olha que interessante. Other, ele pode ter plural, que seria others, que seriam outros. Mas o another, ele não tem plural. É como se fosse assim, olha. An other. Como se fosse um outro. Aqui, olha. Another. Another. Então, o que seria outro ou outros e another, um outro. Outro, outros, another, um outro. Alright? Você não vai ver assim, um outros. Não pode ter anothers. Normalmente aí seria others. Another. Of course, many of us begin with, is there a password for the Wi-Fi? Or what time is breakfast? Breakfast. Bom, esse aqui eu não vou especificar nada dentro desse parágrafo.
Let's see how far we are. We've got 3 paragraphs. Nosso tempo já está estendido. Let's speed up a little bit. If you have to get up early the next day, you could ask for a wake-up call. De novo, olha. A wake-up call. Seria uma chamada, uma ligação de acordar. Seria uma chamada, ligação de acordar, de wake up. Which means the reception will call the phone in your room to wake you up. To wake you up. Nós vimos aqui, olha, to get up seria levantar. Então, if you have to get up, se você tiver que levantar, to get up. Levantar. Muito bom. E o outro, to wake you up. To wake you up. De acordar. To wake you up. Acordar. Muito bom. Some guests might like to see if they can get a better room by asking if any upgrades are available. Nós vimos que o some, essa ideia de alguns, né? Então, meio que seria o oposto do any, que a gente mencionou rapidamente em um parágrafo acima. Então, seria meio que algum específico, ou nenhum, ou um algum sem especificar e um algum específico. A gente pode especificar isso melhor em alguma outra aula. Nós vimos aqui, olha, a better seria melhor. Melhor. A better room by asking if any upgrades are available. Like to see. To see. Like to see. To see. De ver. To see. O ver. To see. Bom. E aí, o próximo aqui que a gente tem, o último. You might have your eye on a room with a TV or even a suite. And as they say, if you don't ask, you don't get. Então aqui, olha, a room, a suite. A room seria um quarto. Você pode perguntar por esse quarto, a room, um quarto, tem que ser algo específico. Muito bom. Então, o conteúdo da aula de hoje, a gente explorou algumas coisas, mas a gente aprofundou mais, ouviu os exemplos com o a, significando esse tem que ser numeral, alguma coisa. E esse to antes das palavras, deixando ela nessa condição que a gente chama de infinitivo, esse ver, correr, acordar, levantar, fazer. Tem essa função. Nós mencionamos também o in on at, que é uma dúvida bem comum, na verdade, muitos alunos. Vou entender aqui de forma bem simplificada e direta que o at your hotel ele é bem específico, on the beach é mais amplo, e se fosse in poderia ser ainda mais amplo. Por isso que o uso de estudo dele é como uma pirâmide. Sugestão prática para você com essa aula de hoje. Você aprendeu algumas estruturas, a sugestão é de você ouvir e ler esse texto 2 vezes por dia ao longo dessa semana que você está estudando essas aulas e escrever 5 frases com 2 estruturas que você aprendeu nessa aula. Ao longo da aula você aprendeu algumas estruturas, como nós acabamos de mencionar, a nossa energia foi focada mais em algumas em específico, mas você aprendeu mais. E a sugestão é de você pegar essas estruturas, criar 5 frases com 2 dessas estruturas, totalizando 10 frases. Esse exercício é muito importante para você conseguir colocar em prática o que você está aprendendo. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Thank you very much. Take care and I'll see you in the next one. Te vejo na próxima.